Corpo de Cristo, louvado seja Deus. Ixi, eu cortei aqui, mas tá bom, mas um pedacinho. Ser de sinistro o corpo de Cristo, ele não fazia mal ao irmão. A irmã não fazia mal à irmã. A irmã não se levantava contra a sua irmã, contra o seu irmão, ou contra o pastor contra a igreja, botar a igreja contra os irmãos, contra o irmão que está, entendeu? Não. Você está entendendo? Porque se ele traz a palavra do céu revelada ao nosso coração por meio do Espírito Santo que está nele, se é que ele tem a verdade, nós temos que receber e julgar aquilo. Você está entendendo? Então hoje nossos irmãos eles dão muita boca para o mal, para o espírito do mal. E Jesus venceu o mal na cruz. Jesus venceu os principados e potestades que estavam lá. Paulo escreveu principado e potestade, que ele fala de autoridades, terreno, mas no enigma ele está falando das coisas do mal também, da força do mal. Que está aos nossos olhos, está visível, está invisível aos nossos olhos. E o visível nós vemos que é o principado e potestade, que é as autoridades. Mas o invisível está lá. Não só as coisas de força do mal, como também algo de Deus, né? Como o Espírito Santo de Deus e como o que está guardado para nós, que nós não vimos ainda. E a Bíblia não desceu no teu coração nem no meu. Você está entendendo? Então, é preciso ter o cuidado, buscar o discernimento. É por isso que lá em Coríntios, capítulo 1, diz que há muitas fracas, doentes e já uns que dormem. Entendeu? Porque não consegue discernir que o Espírito Santo está dentro dele. A força maior está dentro dele. Por isso que João escreve e diz que o que está em nós é maior do que está no mundo, irmão. É o Espírito Santo. Ele está trabalhando no teu intelecto, está trabalhando na tua postura, ele está te preparando, está me preparando, entendeu? Porque lá no Salmo, eu já até fechei aqui, mas eu vou ver se eu lembro aqui, vou ler. Mas se você for ver em Efésios, capítulo 1, ele diz assim, ó, acho que é o versículo 12, 13, até o 14, ele diz assim, deixa eu ver aqui, hoje, Efésios, não é Colossenses não, aí pegando errado aqui, olha o que ele diz Efésios 1, versículo 13 diz assim, ó, 13, em quem também vós estáis, depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você está vendo? Se realmente o homem de Deus, a mulher de Deus tem a verdade, louvado seja Deus, ele vai trazer a verdade, porque ele não aprende com os homens, como Paulo falou no livro de Gálatas, capítulo 1. Entendeu? Se eu não me engano, no capítulo 1. Que ele disse que não aprendeu com os homens. Foi Deus que deu a ele. Ele passou 14 anos fora de Jerusalém. Entendeu? Em outra cidade. Esses 14 anos foi uma preparação de Deus na vida dele. Entendeu? Louvado seja o Senhor Jesus. Então aí ele trouxe a lei do Espírito de vida. Para quê? Para organizar a igreja. Quando ele foi até Coríntios, não pense que você está falando mistério, falando em língua, tendo visão, revelação, orando pela pessoa acontecendo cura, que você salva por isso não. Porque já disse, se crê no meu nome, você basta crer no nome de Yeshua. Entendeu? Em Israel é Yeshua, mas aqui é Jesus, a tradução, a transliteração é Jesus Cristo, entendeu? Que Cristo quer dizer ungido, e Jesus quer dizer que é tradução do Udhe Vavirê. É uma transliteração, entendeu? Louvado seja Deus. E mesmo esse nome Jesus está lá no princípio, lá no capítulo 13, se eu me engano de Êxodo, mas é antes um pouquinho, é antes, se eu não me engano, quando Deus falou com Moisés na sarça, e Moisés perguntou o nome dele, ele disse, eu sou, entendeu? Então, tá as 3 letras do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você está entendendo?
E na palavra Deus, se você tirar o D, tem o nome Jesus. Você está entendendo? Por aí você tira. Louvado seja Deus. Então, a liturgia e a isso agora, a transliteração está lá também, na palavra Deus, tirando a letra D e deixando as três letras últimas, mesmo que eles leiam da direita para a esquerda, mas está lá escrito lá o U, entendeu? Está o S, o U e o E. Entendeu? Entendeu? Então, quer dizer, não tem para onde vamos correr. Os homens correm, diz que o nome de Jesus está errado, mas não está errado. É uma transliteração, pode ser. Entendeu? Por exemplo, a palavra Carlos. Lá, segundo eu vi falar um professor explicando, que lá Carlos não tem no hebraico. Aí se chega uma pessoa com o nome Carlos, eles vão procurar letras do alfabético hebraico para adaptar naquele som que sai daquela palavra. Aí de acordo com aquele som, combina com a palavra, algumas letras hebraicas, aí eles botam, você está vendo? Então, muito maravilhoso isso. Aí muitos estudam, criam uma expectação dizendo que não é isso, não é aquilo, você está vendo? Por quê? Porque não entende a lei do Espírito, não entende a justiça da fé. A justiça da fé, eu citei os versículos antes aqui. Eu vou te mandar esses 2 vídeos, entendeu? Louvado seja Deus, amém? Então que vocês fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu fiz 2 vídeos, aí eu fui aumentar o som, parou o vídeo, agora eu comecei de novo, outro vídeo. Aí, mas mesmo assim, eu vou mandar os 2, amém?